Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. E o assunto de hoje é a nossa série e o mercado, o Trend Topics de final de semana que te deixa a par de todos os eventos que devem agitar o mercado durante a semana em relação às ações e opções e mercado futuro. E quero aproveitar também para agradecer aos inscritos, aos novos inscritos no canal. Continue divulgando nossos vídeos para que possamos trazer cada vez mais conteúdo relevante para todos. E aproveitando também para lembrar que na terça-feira teremos mais um vídeo relacionado à nossa série de ações com valor abaixo de R$2 da empresa Triunfo Participações. Ela divulgou os números do seu terceiro trimestre de 2020 e faremos uma análise completando as análises anteriores feitas sobre a empresa. Então, vamos para a intro e já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. Na série E o Mercado, eu trago também a minha visão de fatos que podem impactar positiva ou negativamente sobre o mercado de ações, índices futuros e índice Ibovespa. E temos, como já é de praxe para esse vídeo de domingo, final de semana, perspectivas para Ibov e índice, apresentação de resultados, pagamentos de juros e dividendos programados para a semana, e fatores externos ao mercado que podem impactar no mercado financeiro nos próximos dias. O Ibov fechou a sexta-feira a 106.042 pontos, com uma queda na sexta-feira, agora dia 20, de 0,59% aproximado, porém acumulando uma alta na semana de 1,26%. O índice Bovespa, ou seja, o índice futuro, fechou a sexta-feira, dia 20, agora a 106.120 pontos, com um recuo também de 0,59. O dólar futuro fechou a um valor de R$ 5,380, com uma valorização de 1,41, porém ainda com um viés de baixa da semana. Bem, e ao meu ver, o que vem puxando essa alta e a sustentação dessa alta no curto prazo no Ibov? É a contínua entrada de capital estrangeiro, que eu já tinha citado inclusive no vídeo anterior, que nesse mês já ultrapassou a barreira de 24 milhões. E trazendo para o mercado um grande apetite ao risco. Olhando para o gráfico, o que nós temos? O Ibov, ele na semana passada conseguiu se segurar nessa região acima dos 102 mil pontos, que era aquela região que ele tinha uma dificuldade muito grande de ultrapassar, que toda vez que chegava nessa região entre setembro e agosto desse ano, ele sofria, vamos dizer assim, uma retração. A última foi no final do mês de outubro, quando ele bateu de novo nessa região dos 102 mil pontos, ele acabou retornando para cá, para a base do nosso patamar de 93, 94 mil pontos. Daí em diante, no começo do mês de novembro, ele acelerou a alta, rompeu a região dos 102, 103 mil pontos nesse candle do dia 9 do 11, da semana passada.
chegou a tocar ainda na semana passada na região dos 105 mil pontos, porém da mesma forma, 105 mil pontos era o topo anterior, aquele topo lá do meado de julho de 2020. Bateu nos 105 mil pontos, sentiu, entrou uma pressão de vendedora, melhor dizendo, muito grande, né? Muita gente provavelmente realizando, né? Imaginando que ele poderia não romper, pelo menos a momento, esse topo dos 105 mil pontos. Na quinta-feira retornou, voltou a fechar na ordem dos 102 mil pontos. Na sexta-feira ele simplesmente ignorou o candle do dia anterior, fez um candle de volume e tamanho igual, inclusive com um volume financeiro, olhando aqui, ó. Deixa eu tirar esse FR aqui. Inclusive com volume financeiro acima da média nesses dias. Na segunda-feira, ele rompeu os 106 mil pontos, fechando acima do topo anterior, aquele topo deixado lá de julho, rompendo esse topo, e conseguiu se segurar durante a semana acima desse topo dos 106 mil pontos. Bom, como eu disse, boa parte dessa alta, a meu ver, está sendo propiciada pela grande entrada de capital estrangeiro que vem acontecendo na Bolsa desde o primeiro, na realidade, desde o final do mês passado e durante os primeiros dias desse mês. Porém, o volume financeiro atual ainda está muito abaixo dos volumes lá de janeiro e fevereiro deste ano. Graficamente olhando, estamos num canal de alta, isso é incontestável. Olhando para o gráfico, olhando para os indicadores, nós temos o estocástico já na região acima dos 80, que seria uma região de sobrecompra, né? Bem esticado já, o que não me deixaria à vontade, por exemplo, para fazer uma nova entrada, até porque eu já falei, eu comprei lá naquela casa dos 83 mil pontos antes da última perna de alta. Reforcei as compras quando ele voltou e bateu na casa dos 93, 94 mil. Sendo bem sincero, não modifiquei posição nenhuma quando ele chegou nessa casa dos 102 mil pontos e retornou na semana retrasada, na realidade, para essa casa dos 94 mil pontos. Porque era o segundo toque já na mesma região, não estava confortável para fazer qualquer modificação nas minhas posições. Chegou agora aos 106 mil pontos. Bom, para quem comprou no 83, comprou no 94, comprar no 106 é complicado. Qual seria a lógica? O que seria o ideal, né? Seria esperar um retorno para essa média dos 102 mil pontos. Se ele se segurar acima desses 102 mil pontos, 102.300, 102.400, aí sim possibilidade de fazer novas compras, pensando em ele voltar aos 106 e acelerar novamente na compra até os 110 mil pontos. Porém, essa situação de estocástico aqui no diário me deixa desconfortável, pelo menos por enquanto, para fazer qualquer outra entrada. Olhando para a tendência, o volume da última semana ou das últimas semanas tem sido em linha com volume médio, com exceção, é claro, desses 2 dias da reversão do volume de alta, que foram respectivamente um volume de 39 bilhões no dia 9 e 39 bilhões também, parece até que é brincadeira, né? Valores muito simétricos. No dia 10, que provocaram propriamente essa superação desses 102.400 pontos. Olhando para o MACD, que é um indicador mais conservador, continua apontado para cima.
volume na compra ainda alto, porém já com algumas indicações de perda de força. E olhando para o ABV, bom, o ABV lá nas alturas, né? Rompeu a média móvel de 21 períodos e foi embora. Nada indica que, pelo menos no curto prazo, haja um movimento contrário a esse movimento de alta. Mas, como a gente sempre diz, o mercado é soberano, é ele que decide para que lado que ele vai. Olhando para os pontos importantes, nós estamos agora aqui, nessa região dos 105 a 107 mil pontos, que é justamente aqui aonde o Ibov tomou aquela primeira pancada, né? Após o dia 26, que se eu não me engano está aqui, esse mesmo 26/2, que foi quando acelerou a venda, né? Com os primeiros casos de Covid e com a expectativa, vamos dizer assim, de mercado, com as bolsas lá fora caindo, ou seja, todo o movimento que aconteceu no final do mês de fevereiro e no começo do mês de março. Voltamos para esse topo intermediário. Qual seria agora, se ele continuasse essa mesma sequência que nós estamos fazendo, uma nova sequência de alta, seria voltar aqui para casa dos 113 mil pontos. Teria teoricamente primeiro uma parada aqui nos 108, 109 mil pontos, que seria o topo desse último movimento que provocou todo o movimento de baixa, e depois os 113 mil pontos. Porém, eu acho que tem muita coisa para acontecer no mercado brasileiro, não só pensando em mercado, mas pensando também em panorama político e econômico, para que nós possamos conseguir romper esse valor de 113 mil pontos, pelo menos por enquanto. Mas para o final do vídeo, eu vou colocar alguns, não papéis, mas vou falar de alguns setores que atualmente estão bem interessantes, né? E que ainda estão bem atrasados em relação aos outros setores, principalmente, vamos dizer assim, em relação aos setores de commodity e varejo. Dando rapidamente uma olhada no índice futuro, fechou na casa dos 106.200, uma queda de 0,33. No diário, riscando o ABV para cima e para baixo, ou seja, sem tendência para todos os efeitos, né? Apesar de ter sido uma tendência de queda na sexta-feira. Porém, olhando o gráfico, puxando períodos anteriores, aonde nós estamos? Estamos numa região que o índice normalmente ele tem tido muita dificuldade de romper ela, pelo menos nos últimos dias. Então, ficar de olho. Se a gente passar esse gráfico aqui, der uma olhada, por exemplo, no gráfico diário, o que nós temos? Não, pelo índice não dá para olhar o gráfico diário, só vai dar para olhar o do mês para todos os efeitos. Mas pelo gráfico diário no mês é alta. Porém, olhando no gráfico, por exemplo, de 60 minutos, olhando os últimos dias, a gente vê que ele, apesar de ter rompido essa barreira dos 102 mil pontos, que rompeu com esse gap aqui, ó, do dia 9, para todos os efeitos, né? Ele agora parece que ele está se consolidando nessa região dos 106 mil pontos aqui, entre um suporte nos 105.600 aproximado e um topo nos 107.700. Enrolado no meio das médias, apenas acima da média de 72 períodos. Porém,
olhando para o ABV, mantendo-se acima da linha de 21, acima da média de 21 períodos do ABV, o que é de certa forma interessante. E olhando para o gráfico do dólar, que é o nosso contraponto, né? O dólar esse mês já chegou a fazer uma mínima na casa dos R$ 5,28, bateu, voltou. No momento está com um gráfico muito parecido, de certa forma, com o índice, né? Enrolado aqui no meio das médias, porém as duas médias, tanto a de 21 quanto de 8 períodos, apontando para baixo, porém se sustentando ainda acima da média de 72, que ainda inclusive não acompanhou a posição gráfica. Então, ficar de olho, porque apesar dele estar mantendo esse viés de posição nos últimos dias, né, e ter mantido uma alta, fechando com uma alta na sexta-feira de 1,38%, ele vem conseguindo se segurar acima da linha da média móvel de 20 períodos do ABV, porém está vindo para tocar na média. Isso significa que pode ser que para a semana, se o índice realmente continuar puxando e seguir a tendência de alta do curto prazo, que o nosso dólar venha a voltar a bater nessa casa aqui de R$ 2,80, R$ 2,90, ou quem sabe, para a alegria de alguns, até a menos. E voltando para os nossos números e resultados, essa semana é uma semana bem light, já que as semanas pesadas de apresentação de resultados já passaram, né? Temos pouquinha coisa. Divulgação de resultado, propriamente não é nem resultado, né? Só algumas informações de algumas empresas. Nós temos a atrasadinha Pome Frutas, com a apresentação pública de resultado no dia 23/11. BTG Pactual com reunião pública com analistas no dia 24/11. A Klabin com reunião pública com analistas no dia 27/11. E a Uzi Minas também com reunião pública com analistas no dia 27/11. Encerrando as informações para esta semana. Como eu falei, está bem relax, né? Bem light, diferente das semanas anteriores. E para pagamento de dividendos, a confirmação de alguns dividendos que já estavam relacionados da semana passada e alguns outros que foram divulgados durante essa semana que findou-se no dia 20, na qual nós temos Carrefour pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,1214 centavos. O Carrefour está com dividend yield de 1,22% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 21/8/2020, data de pagamento dia 23/11/2020 para o ticket CRFB3. Temos também a Wiz, que é uma resseguradora ligada à Caixa, pagando dividendos da ordem de 0,3344 centavos. A Wiz está com dividend yield de 6,71% nos últimos 12 meses. A Datacom foi no dia 23/3/2020 e a data de pagamento será no dia 25/11/2020 para o ticket WIZS3. Temos também o Banco do Brasil pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,1948 centavos. Ele está com dividend yield de 4,49% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 16/11/2020 e a data de pagamento será no dia 27/11/2020 para o ticket BBSA3. Temos também a Energisa, com seu braço de Mato Grosso, não é a principal, pagando dividendos da ordem de 0,5676. Até a data não havia valores exatos de dividend yield, porque provavelmente deve ser o primeiro pagamento da empresa. Se depois tiver alguma coisa eu atualizo para vocês, ainda não consegui a informação. A Datacom foi no dia 17/11/2020 e a data de pagamento será no dia 26/11/2020 e o ticket é o ENMT4. Temos também a Telefônica, pagando juros sobre capital próprio da ordem de 0,2369 centavos. Ela está com dividend yield de 6,78% nos últimos 12 meses.
A data com será no dia 27/11/2020 e a data de pagamento ainda não foi divulgado. Se você é acionista da Telefônica e está pensando de repente em aumentar sua posição, pode ser um bom momento. E o ticket que receberá esses dividendos é o ticket VI-VT3. Continuando, temos a confirmação dos dividendos de juros sobre capital próprio da Taesa e da Unipar Carbocloro. A Taesa estará pagando dividendos da ordem de R$ 1,1924 para o ticket TAE11, né, que são as units, e juros sobre capital próprio da ordem de 0,1669 para o mesmo ticket, TAE11. Ela está com dividend yield de 7,35 nos últimos 12 meses. A Taesa, como todos sabem, é uma boa pagadora de dividendos. A data com foi no dia 16/11/2020 e a data de pagamento será no dia 25/11/2020, né? Para os tickets tanto TAE 11 quanto o TAE 3 quanto o TAE 4, tá? Ou seja, a data de pagamento para todos eles é a mesma, para não ficar, de certa forma, repetindo. A Taesa também estará pagando dividendos e juros sobre capital próprio para as ações do tipo TAE 3, da ordem de 0,3926 centavos. Ela está com dividend yield de 7,33% nos últimos 12 meses, data de comunicação no dia 16 e data de pagamento dia 25, respectivamente, para o ticket TAEE3. E também estará pagando juros sobre capital próprio para esse mesmo ticket, da ordem de 0,0565, com data de comunicação também dia 16 e data de pagamento também no dia 25. Ela também estará efetuando pagamento de dividendo para o ticket TAE4, da ordem de 0,3975 centavos. Ela está com dividend yield de 7,33% nos últimos 12 meses, a data de comunicação dia 16/11/2020 e data de pagamento dia 25/11/2020. E também pagamento de juros sobre capital próprio da ordem de 0,0565, também com data de comunicação no dia 16/11/2020 e pagamento dia 25/11/2020 para os tickets TAEE4. A Unipar também estará pagando dividendos para as suas ações do tipo Unip3, Unip5 e Unip6. Nos dias 16/11 foi a data de comunicação e a data de pagamento no dia 26/11/2020. Para as ações do tipo Unip3, ela estará pagando dividendos da ordem de 0,7159 centavos e ela está com um dividend yield para esse ticket de 1,07% nos últimos 12 meses. Estará pagando dividendos para o ticket UNPI 5 da ordem de 0,7875 centavos. Esse ticket está com dividend yield de 1,95% nos últimos 12 meses e também a data de pagamento será no dia 26/11. Estará efetuando também pagamento para o ticket Unip 6 da ordem de 0,7875. Esse ticket está com dividend yield de 1,24% nos últimos 12 meses e a data de pagamento também será no dia 26/11. A Taesa e a Unipar já estavam com essas datas determinadas, porém foram confirmadas essa semana, ou melhor, reconfirmadas essa semana as datas dos respectivos pagamentos. Temos também a Eletroaço Autona pagando juros sobre capital próprio e dividendos para as suas ações do tipo EAEL3 no valor de 0,0400 de juros sobre capital próprio e 0,0146 de dividendos também para o ticket EALT3. Ela está com dividend yield para esse ticket de 0,45%
A data de comunicação foi no dia 28 de 5 de 2020 e a data de pagamento será no dia 25 de 11 de 2020. Ela estará efetuando pagamento de juros sobre capital próprio e dividendo também para o ticket EALT 4 da ordem de 0,0440 de juro sobre capital próprio e dividendo da ordem de 0,0161 de dividendo. Ela está com dividend yield de 1,20% nos últimos 12 meses para esse ticket e a data de comunicação foi no dia 28 de 5 de 2020, data de pagamento dia 25 de 11 de 2020, respectivamente para o ticket EALT 4. Temos também a Metisa Metalúrgica, pagando juros sobre capital próprio para os seus tickets MTSA3 e MTSA4. A MTSA3 estará recebendo juros sobre capital próprio da ordem de 0,32%. Ela está com dividend yield de 2,08% nos últimos 12 meses para o ticket MTSA4. A data de comunicação será no dia 25 de 11 de 2020 e a data de pagamento no dia 4 de 12 de 2020. Oportunidade também para quem já tem alguma posição montada e estava esperando um momento para aumentar sua posição nas ações da Metisa. Lembrando que isso aqui não é uma sugestão de compra ou venda, tá, gente? A compra ou venda de uma ação, a gente sempre tem sempre que lembrar que tem que ser alicerçada, né? Como assim, tem que ser moldada em cima de uma série de questões e pontos diretamente ligados à estratégia do investidor. A Metisa estará pagando também juros sobre capital próprio para o ticket MTSA4 da ordem de 0,3575. Esse ticket está com dividend yield de 2,68% nos últimos 12 meses, data de comunicação dia 25 de 11 de 2020 e data de pagamento 4 de 12 de 2020. Temos também a confirmação do pagamento dos dividendos da Tietê, a ex-Tietê, queridinha de muita gente por aí, por ser uma boa pagadora de dividendos também. Ela estará pagando dividendos da ordem de 0,1632 para o ticket TIET 11, que está com dividend yield de 6,83% nos últimos 12 meses. A data de comunicação foi no dia 10 de 11 de 2020 e data de pagamento dia 25 de 11 de 2020. Ela estará pagando também dividendos para o ticket TIET 3 da ordem de 0,0326 centavos. Esse ticket está com dividend yield de 6,83% nos últimos 12 meses, data de comunicação 10 de 11 de 2020, data de pagamento 25 de 11 de 2020 para o ticket TIET 3. Ela estará pagando também dividendos da ordem de 0,3026 para o ticket TIET 4, que está com dividend yield de 6,87% nos últimos 12 meses. A data de comunicação dia 10 de 11 de 2020, data de pagamento 25 de 11 de 2020, respectivamente para o ticket TIET 4. Temos também a Tegma Gestão e Logística, pagando dividendos da ordem de 0,2551 e juros seu capital próprio da ordem de 0,0852 para o ticket TGMA3. Esse ticket está com dividend yield de 1,33 nos últimos 12 meses. A data de comunicação será no dia 11 de 11 de 2020 e a data de pagamento dia 24 de 11 de 2020. E fechando os dividendos e juros sobre capital próprio dessa semana, nós temos a Sul América pagando JCP 3 vezes relativos a datas diferentes e dividendos uma vez relativo também a uma data diferente, na qual nós temos JCP da ordem de 0,2067 com data com no dia 20 de 3 de 2020, JCP da ordem de 0,1933
com a data com de 17/6/2020, JCP também para o ticket Sula 11 da ordem de 0,1200 com a data com de 5/10/2020 e dividendo também para o ticket Sula 11 da ordem de 0,9077 com data com no dia 17/11/2020. A data de pagamento de todos esses juros sobre capital próprio e dividendo está para o dia 27/11/2020 para o ticket Sula 11. Temos também a Sul América pagando para o ticket, está escrito errado ali, Sula 3, juros sobre capital próprio da ordem de 0,0689 com data com no dia 20/3/2020, juros sobre capital próprio da ordem de 0,0644 para data com em 17/6/2020 e novamente juros sobre capital próprio da ordem de 0,662 com data com no dia 5/10 também de 2020 e dividendo da ordem de 0,3026 com data com em 17/11/2020. Ela está com dividend yield de 4,27% para o ticket Sula 3 nos últimos 12 meses. A data de pagamento será dia 27/11/2020. E as datas cons estão relacionadas aí, como citadas já anteriormente. E para fechar, nós temos a Sul América pagando juros sobre capital próprio para o ticket Sula 4 da ordem de 0,0689 com a data com no dia 20/3/2020, juros sobre capital próprio da ordem de 0,644 com data com em 17/6/2020 e juros sobre capital próprio da ordem de 0,662 com data com em 5/10/2020 e também dividendo da ordem de 0,3026 com data com no dia 17/11/2020. O pagamento de todos esses valores está agendado para o dia 27/11/2020 e o ticket Sula 4 está com dividend yield de 5,63% nos últimos 12 meses. Eu fiz questão de trazer os valores e datas separados, porque caso você tenha adquirido qualquer uma dessas ações em intervalo intermediário, para você não se confundir e de repente achar que saiu prejudicado ou que recebeu menos valores de bonificação pela empresa do que você merecia receber. É interessante também que você vá no RI da empresa e verifique quais foram as respectivas data X, ou seja, que você deixa de ter direito a receber os juros do seu capital próprio e os dividendos que estão sendo pagos pela empresa nesse período. Bom, de olho nas notícias, Ibov fechou a semana com valorização de 1,26 e fechando acima dos 106K, ou seja, 106 mil pontos. Na semana passada eu já havia enfatizado a entrada de capital estrangeiro que deu novo fôlego às ações. No mês corrente já tivemos a entrada de mais de 25 bilhões, demonstrando a volta do interesse dos investidores estrangeiros. Porém, o acumulado ainda está longe dos patamares pré-pandemia, ou seja, lá de janeiro e fevereiro de 2020. Porém, como sempre, gente, sempre prestar muita atenção em que? Nos DIs, porque a curva de juros e os DIs, para quem tem acesso a essa informação, se quiserem depois, coloca aí nos comentários do vídeo que eu faço um vídeo só explicando um pouco sobre o efeito dos DIs na nossa bolsa em relação aos índices futuros, tanto para dólar quanto para Ibovespa, né? Na qual, no momento, eles estão numa curva ascendente. E o que isso demonstra? Demonstra, de certa forma, uma incerteza do mercado quanto ao rumo, pelo menos nos próximos meses, da economia. Por quê? Primeiro, preocupação com as reformas. Aqui tudo indica não sai antes das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado. Bom, no meado do ano, julho, agosto, havia uma expectativa de que as reformas fossem feitas, ou pelo menos dessem os primeiros passos, pelo menos nos meses de outubro a novembro, antes das eleições municipais. Quando aproximou a data, deixou-se
postergou-se isso para depois das eleições municipais. Agora já se fala, né, que essas reformas só devem vir após a mudança de comando das casas da Câmara e do Senado. Então isso traz uma insegurança muito grande, principalmente com relação ao andamento das reformas fiscais e tributárias necessárias para que o Brasil volte, né, a andar de acordo com a economia mundial. Lembrando que, olhando para as bolsas lá de fora, a bolsa brasileira ainda é uma das que está mais atrasada em relação a retornar aos seus níveis pré-pandemia. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu queria trazer para vocês alguns detalhes de aonde é possível que esse capital estrangeiro venha parar e venha movimentar a bolsa. Bom, primeiro, o setor de bancos, que apesar de ser um setor que já teve uma certa melhora, mas a gente olhando, ó, Bradesco, Itaú e Santander, todos eles ainda estão abaixo tanto dos valores pré-pandemia, né, não recuperaram ainda o patamar anterior, como estão atrasados em relação ao índice Bovespa. Como também o setor de shopping centers, né, que é um setor que sofreu muito, ainda continua sofrendo, mas que também está bem descontado. Aqui, ó. A maioria deles não chegou nem na metade da curva ainda, então são setores para se ficar de olho, pelo menos no momento. E para fechar, setor de saneamento. Sanepar, Copasa e Sabesp também estão descontados ainda em relação aos seus valores pré-pandemia. Ou seja, todas essas ações que eu citei aqui são ações que ainda estão muito descontadas em relação tanto ao IBOV, né, que é o índice principal, quanto em relação para os seus valores ali em fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março deste ano. E para finalizar, pensando nas notícias internacionais, fora do Brasil, notícia de fechamento de escola e aumento de casos nos Estados Unidos pesaram sobre as bolsas americanas. O índice americano fechou abaixo na sexta-feira da semana passada, ofuscando inclusive as questões políticas, ou seja, a questão ainda não definida da eleição americana. Positivo, a Pfizer anunciou que sua vacina apresentou 95% de eficácia e está nas fases finais de teste. E se tudo continuar no mesmo ritmo, deve ser distribuída ainda no primeiro trimestre de 2020. Inclusive, eu vi uma notícia ontem no jornal aqui do Brasil que a Pfizer estaria em negociação com as autoridades brasileiras para começar a distribuir no começo do segundo trimestre as doses da vacina no Brasil. Mais uma vez lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um índice com as partes do vídeo selecionadas, né? Para se você quiser só olhar a parte de dividendos, só a parte de divulgação de informações de empresa, só a parte de gráfico ou só essa última parte, você pode clicar e ser direcionado direto para essa parte. Mais uma vez agradecendo a paciência de todos. E caso você queira que eu fale sobre alguma empresa citada nesse vídeo, deixe no seu comentário, aqui nos comentários abaixo, que eu faço uma análise mais detalhada. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. E é claro, deixa seu like e compartilhe nossos vídeos para que possamos cada vez mais crescer o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos e bons investimentos.